Então nós fazemos na sequência. Quem já fez o total desligado? Os compressores. Então o que nós vamos fazer agora? Né? Testamos, né, toda a parte de comunicação elétrica das eletroválvulas. Para essa válvula, que ela é do tipo de tubulação, isso significa que ela tem duas entradas de ar, né? Então, dependendo do tipo de ação que nós fazemos, ela faz um movimento de acionamento, ou se não, um movimento de recuo. Agora, eu vou fazer isso de forma elétrica, isto é, eu vou mandar uma informação através do DAC para que ele faça o controle desse sistema. Então, para isso, nós vamos ter a placa de potência com relé. Então, essa placa de potência com relé, então, vamos colocar aqui, ó, nós vamos ter a interface de potência. Né? Essa aqui vai ser a nossa placa de potência. Então, essa placa de potência, o que ela tem? Boa noite. O que ela tem? Ela tem, nós vamos utilizar dois comandos normalmente abertos. Eu vou utilizar dois comandos normalmente abertos para fazer a parte de controle. Então, para isso, pessoal, nós vamos ter, observem o seguinte, nós temos aquela parte onde eu tenho os pontos de alimentação 24 volts, né? Então está marcado aqui, ó, 24 volts. E eu tenho também aqueles pontos de terra, GND. Eu tenho efetivamente dois tipos de elementos de válvula, de eletroválvula. Então eu tenho aqui, ó, válvula 1, válvula 1, e eu tenho uma válvula 2. Essas válvulas, elas têm lá, essas eletroválvulas, elas têm um ponto positivo e um ponto negativo, que a gente acabou de fazer o teste, tá certo? Tudo bem? Beleza? Então vejam, elas têm um ponto positivo e um ponto negativo em cada uma dessas eletroválvulas que a gente acabou de fazer o teste. O que nós vamos fazer? Primeiro, essa ligação já deve estar pronta. Isto é, eu vou pegar cada um dos negativos e ligar no GND. Essa ligação já deve estar feita. A gente acabou de montar. Certo? E agora, nós precisamos ligar ela na parte do comando da placa de relés. Então veja, ela tem 4 relés. Se vocês olharem de frente, ela tem 4 relés. O primeiro relé, ele está conectado na lâmpada, eu não vou usar. Então, a porta 1 da placa de relés, eu não vou poder utilizar. Então vejam, ó, aqui nós temos a plaquinha de controle de relés. Então eu tenho o primeiro relé, está ligado na lâmpada, e depois eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Eu posso usar o segundo, o terceiro ou o quarto, tá certo? Vamos usar 2 desse daí. Esses relés, eles têm, então aqui, ó, relé. E nesses relés, eu tenho lá 3 parafusos para cada um deles, olhando nesse sentido. Nós vamos utilizar sempre o contato aberto. Sempre o contato aberto. E o contato aberto qual é? É o do centro e o de baixo. Isso daqui é a chave aberta. Tudo bem, gente? Está claro isso? Não pode se equivocar nisso. Muito bom. Então observem aqui, ó. Essa chave aberta vai ser de 2 relés. Vocês podem escolher os relés que vocês vão utilizar. Pode ser a porta 2 e a porta 3, a porta 3 e a porta 4, a porta 2 e a porta 4. Para este exemplo, eu vou colocar a porta 3 e a porta 4. Então vejam, olha só. Nós vamos pegar o 24 volts e vamos ligar aqui, ó, em um lado dos 2 relés.
claro isso? Tudo bem? Então, ó, por exemplo, posso pegar o ponto central da placa relé e levar nos 24 e nos 2. Então eu tenho 2 aqui, ó. Tem um segundo aqui relé, com esses mesmos 3 parafusos de conexão. E aqui, olha, estou considerando que eu vou ligar no 24 volts o ponto do centro. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui no momento? Tranquilo, né? Muito bom. Agora, vejam, isso é uma chave. Vejam que o outro lado, que é o pino subsequente, ele tem que ser ligado em cada um dos lados positivos da válvula. Então eu vou pegar aqui, ó, conectar nesse ponto e vou conectar nesse ponto. Para quê? Para que quando eu mande o sinal na placa de potência, feche o contato e a eletroválvula seja acionada. Está claro para todo mundo? Ó, isso é uma chave aberta. 24 volts vem por um lado, 24 volts vem pelo outro lado. Quando eu mando o sinal para a placa de potência, ela fecha o contato, o 24 volts vem, aciona a válvula e retorna pelo terra. Certo? Beleza? Então, para isso, pessoal, para isso, então o que vocês vão fazer? Vão pegar, certo? Os cabinhos que eu deixei aí, ó, os cabinhos vermelho e preto, e vão fazer essas conexões. Completem a conexão com fio. Eu tenho a caixinha de fio rodando aí, ó, caixinha de fios, e façam essa ligação para a placa relé. Por favor, façam todos essa conexão, eu quero conferir. Passa o fio aí. Entrei. Tá claro, hein? Poxa. Claríssimo. Tá pausa? Falou? Tudo bem? Liga aí, isso aí, liga aí. Os extremos do controle da placa de relé. Então, se você olhar naquela barra de pinos, nos cantos nós vamos ter a indicação VCC e GND. Show de bola. Essa placa, ela funciona com 5 volts. Quem vai alimentar ela? O DAC. O DAC, ele tem alimentação e ele também tem terra. Assim como o Arduino que vocês utilizam, né? Vocês não utilizam lá o positivo e o negativo do Arduino, por exemplo, para alimentar outros circuitos? É a mesma ideia, o mesmo conceito. Então, esse cara aqui, ó, tem 5 volts. E se você olhar no DAC, observando lá, ele tem uma indicação de 5 volts no pino 31. Então, aqui, que é o pino 31, o que eu vou fazer? Eu vou conectar no VCC, que foram os cabinhos que eu deixei na mesa, que é um cabinho do tipo macho, fêmea. O macho vai no DAC, o fêmea vai na placa de potência. Assim como eu tenho positivo, eu também tenho negativo. No DAC tem vários pontos de GND. Vocês podem utilizar qualquer um. Por exemplo, o 32. Então, GND, pino 32. E eu faço a conexão aqui, ó. Pronto. Gerei a alimentação entre o DAC e a placa de potência. Show de bola. Agora, nós vamos conectar a parte de controle. Na parte de controle, precisa lembrar, é necessário lembrar que você deve conectar nos pontos do sistema relé. Isto é, se eu escolhi, por exemplo, o relé
IN3 e o PN4, eu tenho que ligar no IN3 e no IN4. Tá certo? Eu tenho que colocar no seu correspondente. Não adianta você ligar no relé que você não conectou. E aí nós vamos estar ligando nas portas de saída do DAC. Então nós vamos usar o Analog Output 0 e o Analog Output 1. Então vamos ligar aqui, ó, o AO0 e o AO1, que são, respectivamente, os pinos 14 e os pinos e o pino 15. Certo? Então olha só, isso daqui, pessoal, é a parte de hardware, onde nós finalizamos, né, o nosso sistema de controle. Então vamos lá, repetindo, olha só. Conexões dos relés vão para as eletroválvulas. A placa de potência vai ligada no DAC, então o positivo vai no VCC e o negativo vai no terra. E as portas AO0 e AO1 que vão ser conectadas. Se tudo estiver correto, a hora que você conectar, vai acender um LED na placa e o relé vai acionar. Não liga a maleta. Não liguem a maleta. Somente faça as conexões que a gente colocou aqui. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Vamos verificar se está todo mundo ligando certo? Vamos lá? Vamos retomar? Bom, então, agora vamos começar a parte de testes. Isto é, vamos fazer programas de teste, aonde nós vamos enviar a informação do nosso sistema supervisório para o DAC. O DAC fazer a parte de controle de potência e do controle de potência acionar as eletroválvulas fazendo as tarefas que nós desejamos. Ok, pessoal? Dúvidas até esse ponto? Não? Então vamos fazer juntos a parte de programação, pessoal, e testes. Porque senão pode haver alguns equívocos aí. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, para fazer a parte do painel frontal, vamos considerar o seguinte. Primeiro, vamos colocar duas push buttons. Isso, vamos colocar duas push buttons. Uma nós vamos chamar de recuo. Isso, e a outra nós vamos chamar de ação. Então uma vai fazer a ação, né, do movimento do M, e a outra nós vamos chamar de recuo. Vamos colocar também um botãozinho de parada. Isso. E esse vai ser o nosso painel frontal inicial. Porém, né, o que vai fazer a ação, né? Ele faz a ação do movimento da válvula e o outro faz o recuo
do acionamento da válvula. Agora, nós precisamos... Oi? Agora, nós precisamos tomar cuidado com um detalhe. Eu vou pedir a gentileza que vocês observem bem isso daqui. Da forma que nós estamos colocando, nós precisamos tomar cuidado. E isso não é uma coisa que nem teste nós devemos fazer. Observem que nós estamos utilizando um botão do tipo push bottom. O que é um botão do tipo push bottom? É um botão do tipo retentivo. Isto é, se eu apertar esse botão, ele fica permanentemente ligado. Obviamente, se eu apertar ele novamente, ele desaciona. Nós chamamos esse tipo de botão retentivo. Bem-vindo. Os botões do tipo retentivo, eles não devem ser utilizados nem como teste aqui, ó, para cá. Por que nós estamos falando isso? Porque se a pessoa apertar o recuo e apertar o ação, o que vai acontecer? Vai entrar ar lá dentro do nosso encapsulamento da válvula ao mesmo tempo. Vai criar uma situação indesejada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, para o mesmo botão, uma mudança mecânica. Isto é, em vez de ele ser um botão retentivo, eu vou transformar ele num botão não retentivo. Isto é, eu faço o acionamento dele, ele fica um breve momento e depois ele desaciona. Isso é o quê? É uma mudança mecânica do dispositivo. Como é que eu faço essa mudança mecânica do dispositivo? Observem todo mundo lá na frente. Ó, vamos lá. Como é que eu mudo a estrutura mecânica do botão? Vou até o elemento que eu quero fazer a mudança mecânica do botão. Vou lá em propriedades. Lá em propriedades, ele me habilita, né, uma série de itens que eu posso fazer a modificação. E um dos elementos que eu posso fazer a modificação é a parte de operação do botão. Operação do botão. Então, quando eu mudo a parte de operação do botão, ele me dá aqui, ó, as várias formas que eu posso trabalhar com o botão. Por exemplo, ele está no formato push bottom. Então, se eu vier aqui, ó, e fazer o teste, eu aperto, ele liga, eu aperto, ele desliga. Então, esse é um formato padrão deste botão. Mas ele não me atende. Por quê? Se de forma equivocada vocês apertarem os dois ao mesmo tempo, vai atrasar a nossa vida aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um sistema com LED. O que é um sistema com LED? É um sistema que ele memoriza temporariamente e volta para o estado normal. Esse que nós vamos utilizar é o penúltimo. E nós podemos testar aqui, ó, observando que se eu aperto o botão, ele fica brevemente ligado. Todo mundo enxerga ali, ó, vocês podem ver na máquina de vocês. Ó, ele fica brevemente ligado, exato, e volta para o estado de repouso. Isso faz com que vocês não se equivoquem e façam o acionamento da ação e do recuo ao mesmo tempo, porque não pode. Aqui eu estou garantindo de forma mecânica, uma estrutura de software, que você não vai fazer esse equívoco. Então eu vou apertar o botão, ele vai ficar acionado um tempo e depois ele desaciona. Tá claro isso? Devo fazer isso para os dois elementos. Então eu vou dar OK aqui para armazenar. Clique com o botão invertido, propriedades, o penúltimo. Vamos dar OK. Pronto. Os dois botões já estão da forma que nós desejamos. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Este daqui é o nosso painel frontal, já é o suficiente, recuo e ação. Vamos para o diagrama de blocos. Como programar isso? Primeira coisa, no diagrama de blocos, vamos criar lá a área de repetição, while loop. Vamos associar o botão stop. E vamos programar os DACs. Por que eu digo programar os DACs? Porque nós vamos ter que configurar
configurar a porta 0 e a porta 1. As duas portas serão necessárias serem configuradas. Bom, como é que eu faço isso? Express, input ou output, tanto faz. Vamos para a parte do DAC assistente. Ele faz aquela comunicação inicial entre o aplicativo e o hardware. Show de bola. Na tela de configuração, mais uma vez eu gosto sempre de destacar esses pontos aqui, ó. O DAC vai mandar a informação para a placa de potência. Se vai mandar a informação para a placa de potência, nós vamos gerar sinal. Geração de sinal. Então nós vamos vir aqui na parte de geração de sinal. Geração de sinal. Análogo output. Tensão. Ele me dá as portas que estão disponíveis para ser configurada, a porta 0 e a porta 1. Vou selecionar, por exemplo, a porta 0 inicialmente. Entro na parte do módulo de configuração, e aqui é um ponto importante, porque é o seguinte, as pessoas podem imaginar o seguinte: como eu estou chaveando 24 volts, então eu tenho que alterar ali para 24 e, sei lá, 0. Não é o caso. A placa funciona como 0 e 5. Então nós vamos ter que alterar isso daqui para 5 de máximo e 0 de mínimo. Assim como o modo de envio on demand, sob demanda. Ok. Aí ele vai fazer o build, né, a descarga dessa configuração do DAC. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo DAC. E a Express Input Output, tanto faz, nós vamos na parte do DAC assistente. Geração de sinal, o procedimento é o mesmo. Análogo output, tensão. Porta 1 agora. Finish. Coloco os limites de trabalho. 5 e 0. On demand. Ok. On demand, ok. E aqui vale um item bem importante. Observem o seguinte: para este elemento de configuração do DAC, ele trabalha com tensão. Então eu tenho que mandar aqui para a nossa placa 5 ou 0. Certo? 5 ou 0. Os nossos botões, mesmo ele sendo do tipo push button aqui não retentivo, visto que nós configuramos mecanicamente, eu não posso ligar este elemento porque ele é um elemento verdadeiro ou falso. E eu preciso enviar para cá o quê? Tensão. Então não há condições de estar ligando este botão no sistema do DAC. Eu tenho que fazer uma lógica de forma que essa estrutura verdadeiro ou falso reflita para o DAC o 5 e 0. Como eu devo fazer isso? Através do nosso Case Structure. Estruturas, Case Structure. Crio aqui uma estrutura verdadeiro ou falso. Conecto aqui a nossa interrogação aqui. E vou lá na parte numérica e vou mandar a informação. Lembrando sempre que essa placa que nós estamos utilizando, ela trabalha com lógica invertida. O que é isso, lógica invertida? Em vez de eu mandar o valor 5 para ele acionar, eu mando o valor 0. Então, quando eu quiser recuar o nosso sistema, eu vou precisar mandar 0 para sair. Então, quando for verdadeiro essa estrutura, eu vou ter que mandar 0 para lá. Ok? Muito bom. Da mesma forma, nós vamos fazer com o botão de ação. Então, vamos criar lá o while loop, perdão, case structure. Vamos associar isso daqui lá, a nossa interrogação. Vamos criar lá, para a condição verdadeira 0. E para
Para a condição falsa, sim. Pronto, show de bola. Aqui eu mudei também já? Calma. Então, vou botar lá o 5 aqui também. Condição falsa 5 e condição verdadeira 7. Bom, tudo bem? Beleza? E aí? Tudo bem? Agora, existe um ponto aqui muito importante que deve ser observado. Primeiro, vejam que vocês devem ter observado que quando eu aciono o botão, ele fica rapidamente naquela condição de acionado e depois ele volta para o estado de repouso. Isso pode ser não suficiente para o envio do sinal e o ar encher o nosso êmbolo e fazer com que ele faça ação ou recuo. Para isso, depois de toda essa estrutura, eu devo colocar pelo menos um sistema de delay. Isto é, vamos lá na parte de controles numéricos, né? Express, controles numéricos. Podemos usar esse elemento chamado slide pointer, que ele é um elemento bem interessante, né, de utilizar para isso. Né? Vou aumentar aqui o tamanho para todo mundo enxergar. Né? Então vou chamar isso aqui de delay. Põe a unidade de medida. Vou colocar aqui, sei lá, 200 até 300 milissegundos. Acho que deve ser suficiente. Né? Obviamente, pessoal, nós vamos ter que fazer algum tipo de ajuste, certo? Fazer algum tipo de ajuste com relação ao tempo que ele vai ficar acionado. Pronto. Painel frontal. Show de bola. Sugeri entre 200 e 300 milissegundos. E agora, vamos para a parte do diagrama de blocos. Lá na parte do diagrama de blocos, vamos colocar o relógio, né? O relógio de tempo, o wait, a parte de espera, e conecto ele aqui. Pronto. Nosso projeto está em ordem. Isto é, este cara vai determinar a parte de tempo, né? Ele vai mudar a parte de estrutura de tempo. E aqui eu vou enviar a informação ou para fazer a ação da nossa válvula ou o recuo da nossa válvula. Se tudo estiver certo, rodem o programa primeiro, porque aí ele vai zerar os relés. Isso significa que os LEDs dos relés têm que apagar. Se os LEDs dos relés apagar, aí sim você pode ligar o compressor e a maleta, e aí sim faça o controle, faça uma ação e recuo. Ele tem que ir e voltar, conforme o acionamento. Funciona? Usando a aula passada, um sistema de contagem de tarefas, para ele executar a tarefa sozinho. Tudo bem? Beleza? Então vamos fazer juntos. Então prestando atenção, por favor. Né? Nós vamos mudar, obviamente, tudo isso daí. Desliguem os compressores, pessoal, para não ficar esse negócio barulhento. Vamos lá. Vamos fazer um sisteminha, então. Vou mudar algumas coisas aqui, tá? Porque não vai precisar. Vou chamar esse cara aqui, ó, de start do nosso sistema. Então, quando eu apertar ele, nós vamos começar a rodar o sistema. Vamos colocar dois elementos importantes. Um que eu vou chamar de número de interações. A gente fez isso na aula passada. Número de interações para que o usuário possa escolher, certo? A quantidade de interações que vai ser realizada. Para isso nós vamos utilizar esse elemento OpenDAO. Isso significa que ele tem esses botõezinhos aqui, ó, para que o usuário possa aumentar ou diminuir o número de interações. Certo? Tudo bem? Vamos colocar também um indicador numérico, onde esse indicador numérico vai ter o objetivo de dizer interações realizadas. Interações
realizadas. Pronto. Interações realizadas. Isso. No primeiro momento nós vamos colocar essa estrutura aqui. Agora, vamos ter que mexer aqui tudo nesse programa. Isso aqui já não está nos atendendo mais. Eu vou apagar algumas coisas aqui, ó, para a gente começar de novo. Tá? Vou apagar essa parte dos cases do Google aqui. Pronto. Apaguei a parte dos cases structures. E agora vamos criar, né, um programa um pouco diferente daquele que nós fizemos na última aula. Na primeira etapa, nós vamos criar aquele negócio chamado for loop. O que é o for loop? For loop, ele fica repetindo as interações na quantidade que eu escolhi. Então, nós vamos lá na parte de estruturas, structures, for loop, vamos criar aqui a parte de interações. Vamos associar. Vou aumentar aqui o tamanho para enxergar. Vamos colocar aqui, ó, número de interações aqui nesse N, que é o que a gente chama de interações. Vamos colocar aqui as interações aqui dentro. Pronto. Show de bola. O usuário vai colocar aqui as interações. Ele vai executar as interações que nós vamos enxergar aqui. Nós devemos, por exemplo, mandar para o DAC de forma que o sistema faça e retorne a quantidade de vezes que eu terminei. Sendo que eu quero colocar aquele pop-up de indicação que as atividades foram concluídas. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Primeiro, vamos lá. Vamos lá. Dialog and user. Vamos lá na parte de diálogos e usuários. Display message. Nós fizemos isso na aula passada. Display message. Vamos colocar lá o texto, sei lá, né? Concluído, por exemplo.